Testemunho Daniela Oliveira. Parte 4. E aquela opressão era muito forte mesmo. Então eu ouvia aquelas vozes, muitas vozes em volta de mim. A sensação era como se fossem pessoas, só que eu não via, só ouvia e sentia tudo. E quando aquelas vozes me diziam assim: você pensou que ia longe? Cadê aquela menina alegre que só vivia cantando, pregando? Cadê você? Acabou. Pra que você foi mexer comigo? Eu te odeio. Falava bem assim pra mim. E naquele momento eu me lembrava das vezes que eu orava pelas pessoas eram curadas de enfermidade. Então eu me lembrava das vezes que eu orei por pessoas, né? E aqueles demônios partiram em retirada. Aí então ele me ameaçava e dizia: por que você foi mexer comigo? Agora eu vou te matar. Agora imagina o meu desespero. Eu não contava isso para ninguém, eu não contava para minha mãe nem para o meu pai, pois eu sabia que eles não iam me entender, sendo que eu mesma, eu não estava entendendo o que eu estava passando. Era tudo muito confuso para mim, era uma confusão, era apenas interrogação. Então aquela voz me dizia assim: você vai para o inferno comigo. Olha para essas pessoas, elas são normais, felizes, não passa por isso que você está passando. Você é estranha, você é diferente dos outros, você é esquisita, você está em minhas mãos. Agora você que está me ouvindo, imagine o tamanho do meu desespero. Eu era apenas uma simples jovem de apenas 20 anos de idade. Eu era nova convertida. Eu não tinha nenhuma estrutura espiritual. Eu ainda não conhecia as coisas de Deus assim de uma forma profunda. Eu ainda não tinha experiências com Deus. Mas tinha algo que eu tinha dentro de mim. Era sede e fome de Deus, de buscar sua presença, de fazer a sua vontade. Quantas campanhas de oração, noites passadas com o Senhor em oração. Eu me sentia transbordando da graça, da presença de Deus. Agora imagine, estava tudo bem, estava tudo mil maravilhas. De repente tudo mudou de uma hora para outra. Lembro-me que havia uma música de Daniel e Samuel. Eu não sei se você que está me ouvindo, você conhece essa música, um hino, né? E eu me lembro que quando eu olhava para os céus, eu sentia que os céus estavam baixos, bem baixo, mais do que o normal, assim. E eu sentia e uma voz que bradava dos 4 cantos, que ressoava em todo o céu, falava assim: Jesus está voltando. E eu me lembro que bem essa parte da letra da música que ressoava no céu inteiro. E eu ouvia essa letra que dizia assim: muito em breve vai acontecer. Deus para Jesus irá dizer: filho meu, chegou a hora. Vai ao encontro da noiva amada, que ansiosa já aguarda subir para a glória. Então aquela música continuava a cantar e eu ouvia: milhares e milhões daqui da terra vão subir para morar na glória. Nos 5 continentes, 7 mares vão saber que a igreja foi embora. E quando esse dia esperado então chegar, os jornais do mundo inteiro vão noticiar que o povo que seguia Jesus Cristo, ninguém sabe aonde está, mas os desviados saberão aonde estão. Não era a música toda, era esse trecho e ressoava no céu, e aquilo aumentava ainda mais o meu desespero. E eu falava comigo: Jesus está voltando. Olha só essa voz que eu estou ouvindo. E esse hino me trazia uma perturbação, uma inquietação, porque eu sabia
que se Jesus voltasse naquele momento, eu não ia subir, eu ia ficar, eu tinha certeza. E eu tinha muito medo dele voltar e eu ficar. Que tristeza e angústia profunda eu sentia na minha alma, pois naquele momento eu me sentia uma desviada. Mesmo sem entender, mas eu tinha certeza que se Jesus viesse naquele momento, me sentia a pior de todos os pecadores da terra. Dentro de mim, eu sabia que eu não merecia os céus, e sim o inferno. Eu sentia que eu me encontrava em dois mundos ao mesmo tempo. A sensação era como se tivessem colocado uma venda nos meus olhos e me jogado em um ambiente em que eu ouvia e sentia tudo, só que eu não via nada. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não dava mais tempo. O meu desespero era muito grande. E eu me lembro que quando eu fui para aquele posto de saúde na cidade de Miravânia, juntamente com a minha mãe, de ambulância, passando mal, eu me lembro que de volta para minha casa, eu voltei pior. A angústia era tanta em minha alma que eu rangia os dentes. Eu chorava, eu torcia no colo da minha mãe dentro da ambulância. Aquela angústia era muito grande. Ouvia coisas estranhas, aquilo me dava medo, aquilo me dava pavor. Era como se eu estivesse no meio de uma cena de um filme de terror. Vozes de toda forma, barulho de correntes arrastando pelo chão. Parece que o meu espírito estava em um lugar como nas profundezas da terra. Era um lugar escuro, sombrio, frio, abismo profundo. No mesmo instante, o lugar era tão quente, o dobro de uma fornalha. Eu estou usando aqui fornalha, mas não tem como descrever. O ar daquele lugar era de morte, de tristeza profunda. Ali não havia vida, angústia a ponto de ranger os dentes. Era de abandono e todas as pessoas, melhor dizendo, as almas que estavam ali comigo, que eram milhares de milhares, eram gritos profundos, eram gritos assim, sabe quando é uma multidão de milhares e milhares gritam de uma só vez, que você só ouve aquele barulho como se fosse barulho de muitas águas. Não dava para separar grito de mulher, grito de homem. Não dava para separar. E aquilo aumentava o meu desespero. A tristeza era em ter a convicção que eu estava ali para sempre separada de Deus. Um nome que jamais deveria ser mencionado ali naquele lugar. Todas as almas que estavam ali sabiam que eram merecedoras de estar ali, e para elas não havia mais solução. Assim, também era para mim. Não tenho palavras para descrever tamanha tristeza que senti ali. Eu sentia que somente o meu corpo estava aqui na terra, no mundo dos viventes, mas o meu espírito estava lá naquele lugar. Estava em outra dimensão. Tamanha era que eu ficava paralisada, como uma estátua, apenas respirando, piscando, aquele olhar lento de tristeza profunda. As pessoas vinham conversar comigo, parece que eu não estava mais aqui. Eu ouvi elas falar apenas como um eco, mas parece que era distante, mas eu via tudo o mundo dos viventes. O meu aspecto era de morta. Quem olhava para o meu rosto via morte.
todas as pessoas conhecidas, né? Eu morava ali na roça, a maioria dos nossos parentes conhecidos. Então a notícia começou a se espalhar que eu não estava bem. E ali os nossos conhecidos, as pessoas vinham de longe para me visitar ao saber da notícia. Pois eu e minha família, ali naquele lugar, sempre fomos assim muito queridos, graças a Deus. Ali naquela região, para você entender melhor que tudo isso que eu ouvia e sentia, eu não vi nada. Deus não permitiu que eu visse, pois eles ameaçavam que se eu ficasse sozinha em algum lugar, eles iriam aparecer para mim. Eu sentia que eram horríveis e eu implorava para Deus para não deixar eu ver. Lembro-me que dentro daquela ambulância, a dor na minha alma era tanta, que eu gemia, eu rangia os dentes, como era difícil para mim. E eu me lembro que não tinha para onde eu correr. Hoje eu penso, eu fico meditando. Quando a gente tem um problema, fisicamente falando, você consegue se livrar dele, você consegue distrair. Ou seja, o problema está aqui. Você pode dizer assim, eu vou fazer uma viagem, eu vou passear e vou distrair um pouco. Você esquece daquele problema. Mas quando é algo espiritual, não tem para onde você correr. E era o que eu estava passando. Por mais que você abrir um buraco e entrar na terra, está ali em você, dentro de você, não tem para onde correr. E eu sabia como eu queria correr, como eu queria me esconder, mas aquilo era impossível. E eu me lembro que ali, dentro daquela ambulância, eu deitava no colo da minha mãe e eu torcia. E a minha mãe olhava para mim e dizia, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o que eu ia falar para ela? Nem eu mesmo estava entendendo. Como foi difícil para mim. E eu me lembro que quando aquelas vozes diziam, eu vou aparecer para você. Você quer ver? Você vai me ver agora. E naquele momento, o único lugar, eu me lembro assim, que eu me sentia, digamos, segura, que parece que eles não iam me tocar. Era no colo da minha mãe. Tinha hora que do nada eu vinha, mãe, me dá colo. Deixa eu deitar um pouquinho. Parece que eles não iam tocar em mim ali. Parece que eu estava protegida. Então chegamos em casa. E eu me lembro que a minha amiga Carol, uma amiga assim que me ajudou muito, foram 3 pessoas que passaram esse processo comigo, meu pai, minha mãe e a minha amiga Carol. Deus é tão maravilhoso na nossa vida que Deus ele não nos desampara, Deus ele prepara pessoas ali para estar do lado da gente. E Deus ele usou muito a minha amiga, Quantas vezes ela morava para cima de casa um pouco. Quantas vezes, como esse dia mesmo, quando ela viu eu chegar, descer da ambulância, disse pior do que eu fui. E eu me lembro que ela falou assim, Dani, olha, eu vou lá em casa, eu vou pedir meu pai e minha mãe para me vir dormir com você. Porque para te ajudar a fazer as coisas, porque eu vejo que você não está conseguindo fazer as coisas. E ela subiu rapidinho e logo ela voltou. Louva a Deus também pelos seus pais, que sempre ali, pessoas abençoadas. Sempre confiava muito em ela estar conosco, E ali, eu me lembro que, como eu falei no início do meu testemunho, nós estávamos em uma campanha de oração de 60 dias em todo o Campo de Januária. E eu me lembro que como a igreja era distante da minha casa, e os irmãos que moravam do lado de cá, também perto da minha casa, não tinha como orar lá na igreja à noite, todos se reuniam ali na minha casa para a gente continuar a campanha de oração. Eu me lembro que naquela noite os irmãos chegam ali na minha casa para nós orarmos, ali continuar ali aquela campanha de oração. E eu me lembro que, como eu estava mal, eu não queria orar, eu não tinha força,
para falar nada. E eu me lembro que naquela noite, eu não estava nada bem. Não tinha forças, como eu falei, para orar, nem tampouco para mencionar alguma palavra em oração. Eu estava fraca. Quando os irmãos, eles dobraram seus joelhos, eu me lembro que eu também dobrei, mesmo sem força. A minha amiga Carol, ela estava orando do meu lado, me lembro como se fosse hoje. Então, seguimos ali aquele tempo de oração. Quando terminamos de orar, depois minha amiga me contou sobre uma visão que ela teve enquanto ela orava. E ela disse assim: Dani, eu estava orando e falando com Deus, e de repente as palavras sumiram da minha boca. E ela me disse assim, que ela começou a ver uma cena de uma sepultura aberta, com um caixão. Só que alguém falou para ela que não tinha ninguém lá dentro daquele caixão. E ali havia um homem com um chapéu na cabeça, ao qual ela não conseguiu ver o seu rosto. E ele com uma pá em sua mão, sabe essa pá que pega areia? Aquele homem, ele fechava aquela sepultura com terra de pá em pá. E ela vendo aquela cena, o homem pegava a pá cheia de terra e jogava. Pegava e jogava. Até chegou um ponto que ela disse que ele fechou totalmente a sepultura e ainda batia a pá em cima, socando aquela terra. Quando ela me contou, eu fiquei pensando sobre o que poderia ser. Eu não estava entendendo nada. Sei que tinha a ver com morte, porque era sepultura, caixão. Então contamos para o nosso pastor, o pastor Jaires Dias, Foi outra pessoa também que me ajudou muito, Eu falei das 3 pessoas, mas foram 4, Que passaram mesmo ali comigo, foi meus pais e minha amiga Carol. E o meu pastor também me deu todo o suporte, E então, quando a minha amiga, ela conta aquele sonho pro pastor, ele me falou: irmã Daniela, é morte espiritual. O inimigo, ele abriu a sua sepultura, mas Jesus fechou. Fiquei pensando novamente, mas eu não conseguia pensar muito, pois minha mente estava muito cansada. Até aí tudo bem, até aí. Então o pastor, Carol, minha mãe, eles oraram por mim. Ele pediu para mim me colocar de joelho, E eu me coloquei ali de joelho. Ele me disse: agora você vai ficar bem, minha filha. Naquele momento, depois da oração, me senti tão bem. Todas aquelas vozes, toda a opressão foi embora. Depois disso, fui para a casa da minha amiga, com ela, alegre, até sorrindo, me sentindo bem, pensando: todo aquele mal foi embora, que bom, agora estou livre. Era como se, depois de um céu sombrio, fechado, eu consegui ver o brilho do sol me iluminando e me aquecendo. Depois disso, não demorou muito tempo. Quando eu e minha amiga voltávamos ali da casa dela para minha casa, eu disse para ela: não. Ela respondeu: o que foi, Dani? Respondi: eles estão voltando, Cal, de novo para me oprimir. Sinto como um manto sombrio e escuro a me cobrir novamente. Eu me lembro que, ao ouvir essas palavras, minha amiga ficou assustada. Chegamos em casa. Minha amiga, naquele dia, como eu falei, ela foi dormir comigo para me dar apoio, até para ajudar minha mãe a fazer o serviço de casa, porque eu não tinha força, eu não conseguia fazer. Me lembro que naquela noite, antes de dormir, eu assisti um filme que o meu pastor ele levou para me assistir. E eu me lembro que o nome daquele filme era O Peregrino. E eu confesso que quando eu assisti aquele filme, aí que me deu mais medo ainda. Preste bastante atenção no que você irá ouvir a partir desse momento. Fui levada em espírito ao inferno.
Agora eu vou descrever para você tudo o que eu vi e senti. Lembra? Já mencionei no início do meu testemunho, mas agora eu vou falar para você de uma forma mais clara. Usando palavras, eu vou ver se eu consigo descrever pelo menos um pouquinho para você entender. Eu confesso para você que tudo que eu vivi e senti na pele, não tem como eu contar tudo aqui, porque foram coisas terríveis que não tem palavra que possa descrever. Prepare-se para ouvir e não se assuste. Tudo aqui escrito, tudo que eu vou te falar nesse momento é verdade. Eu vivi na pele. O Espírito Santo, ele se retirou de mim. Como eu falei antes no início do meu testemunho, eu me sentia vazia, oca por dentro. Fui levada em espírito às profundezas da terra, a um lugar que muitos, crentes, conhecedores da palavra de Deus, duvidam da sua existência, do inferno. Lugar de pavor, medo, angústias, desespero, tristeza profunda, sentimento de abandono e desamparo. Não porque Deus quis assim, mas porque as pessoas que estão ali, elas fizeram a sua escolha. A minha voz era apenas um sussurro, fraca, desfalecendo, não comia, não bebia direito, não tinha forças para nada. E eu me lembro que quando as pessoas chegavam para me visitar, eu via eles conversando com os meus pais, sorrindo, e eu me perguntava, por que eles estão sorrindo? Do que eles estão sorrindo? Por que eles estão alegres? Ainda que alguém fizesse algo para mim sorrir, eu não sorria. Ninguém conseguia tirar um sorriso de mim. Era praticamente impossível. Eu me lembro que pessoas vizinhas minhas, ali da minha convivência, quando chegavam em minha casa, eu não conseguia lembrar do nome daquela pessoa. Quando eu forçava minha mente para lembrar, eu não conseguia. Eu ainda falava errado o nome da pessoa. A pessoa olhava para mim com aquele olhar como se falasse, eu estou aqui quase todo dia, você não sabe meu nome. Mas ela não sabia como estava a minha mente. Ela não sabia o que eu estava passando. Pois havia uma batalha dentro de mim. Havia uma batalha terrível na minha mente. O ar de morte era presente por toda parte. Havia um suspense no ar. Ali havia multidões e multidões de alma gritando, chorando, gemendo, pedindo socorro. Mas ninguém podia ajudá-las. Elas escolheram estar ali, permanecer ali para todo sempre. Eu não conseguia acreditar que eu, Daniela, se encontrava ali naquele lugar. Que eu já tinha ouvido falar, eu já havia pregado sobre o inferno. Agora eu me encontrava ali. Eu não queria acreditar. Então eu pensava comigo, é apenas um pesadelo, é um pesadelo. Logo eu vou acordar. Engano meu, pensar assim, era a mais pura realidade. Eu sabia que eu era merecedora de estar ali. Eu desobedeci a Deus, não valorizei a oportunidade que Ele havia me dado lá na terra. De repente eu senti seres espirituais, grandes, maiores do que eu, ferozes, terríveis, me pegando com força. Eu não consigo descrever em palavra, meu Deus, que angústia, que tristeza. Ao chegar naquele lugar, eu fui recepcionada por esses seres. Eu não conseguia ver, mas eu sentia. Um me pegava do lado direito, o outro me pegava do lado esquerdo. E eles zombavam de mim. Eles falavam palavras que me humilhavam. Eu me sentia o pior lixo ali naquele lugar. E eu me sentia tão pequenininha no meio deles, nas garras deles, que a minha vontade era de sair correndo,
se eu pudesse me esconder, mas eu sabia que não tinha como. Era praticamente impossível. E ali eles me pegaram com muita força e violência, prenderam minhas mãos e pés com correntes muito pesadas, e nas minhas costas foi colocado um fardo muito pesado. Eu me sentia que eu andava encurvada, escravizada, derrotada para sempre. Então eu ouvi cadeias se abrindo, fui jogada ali como se fosse um pior de todos os lixos sem valor. Naquele momento, como um filme, toda a minha vida, detalhe por detalhe, desde o meu nascimento até ali. Os momentos bons e as oportunidades que tive e perdi. De lá eu pude ver, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Quando eu estava ali num lugar como se fosse uma cela, uma sala, eles me jogavam ali e saíram. E aquele lugar é um barulho terrível. De repente havia um silêncio, aquele ar de suspense, mas até o silêncio dali dá medo. E eu me lembro que eles me deixaram naquela sala. Só que eu sabia que eles iriam voltar para me levar para um lugar pior. E eu fiquei ali. E eu me lembro que é como se um telão parece que estava diante de mim. E eu comecei a assistir a minha história, a minha vida. Desde o meu nascimento até o momento que eu fui parar ali. E eu vi toda a minha trajetória, desde o meu nascimento, eu correndo, brincando, sorrindo. Tudo, detalhe por detalhe. As oportunidades que eu tive e perdi. De lá eu pude ver, eu nunca vou me esquecer. Eu vi uma igreja. Eu não conseguia assim ver a nave toda a igreja, sabe? Mas eu tive uma visão do altar. E eu me lembro que eu vi um pastor bem magrinho mesmo, bem magrinho, bem simples. Pensa numa pessoa simples, pregando na maior humildade e simplicidade, mas cheio do poder de Deus. E pude ver dentro de mim o quanto eu desprezava aquele tipo de pessoa no meu coração. Eu não falava com palavra, mas dentro do meu coração, quando eu estava na terra, eu me achava superior a elas. Agora, eu estava ali, desejando estar no lugar daquela pessoa, desejando estar na terra e ter uma outra oportunidade de fazer tudo diferente. Naquele lugar, como eu gritava, suplicava, implorava uma segunda chance. A minha alma gritava por Deus, só que cada vez que eu gritava, eles me batiam, me torturavam e me diziam: não fala o nome dele aqui. Ele não vai te ouvir. Ainda que você gritar, ele não vai te socorrer. Em todos os momentos ele foi sempre fiel com você. Mas qual foi a sua retribuição? Você foi infiel para com ele. Eles me diziam assim: você fez voto e não cumpriu. Quebrou o pacto que você tinha com ele por coisas medíocres e pequenas. Você sempre foi falsa, mentirosa. Saiba que você está separada de Deus para sempre. Ele te abandonou. Aqui é o seu lugar. Você é merecedora de estar aqui. E eu, em profundo desespero, dizia: não, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu queria acreditar, como eu falei, que era apenas um pesadelo e que eu iria acordar e sair daquela situação. Mas cada vez mais eu tinha certeza que era a mais pura realidade. Então aqueles seres, eles me batiam, me humilhavam muito. E eu me sentia um lixo dos piores lixos. Os piores sentimentos que você conseguia imaginar me aterrorizavam ali naquele lugar. O peso da culpa me levava cada vez mais para o abismo. Foi quando então eu fui conduzida a uma das celas
que lá havia, como se fosse uma sala. Eu não consigo aqui falar para você, lá é assim, assim, não. Eu não posso falar porque eu não vi. E graças a Deus que eu não vi. Como eu falei no início, eu só ouvi e senti. E aquelas correntes me prendiam mãos e pés. E sobre as minhas costas havia um fardo, como eu falei, muito pesado. Que aqui no mundo físico, eu falava para minha amiga assim, Cal, eu estou com um peso muito grande nas minhas costas. Você tá vendo eu andar encurvada? Ela olhava para mim e falava, Dani, você tá andando reta. Você não tá encurvada. Mas só eu senti o peso. Era o peso dos meus pecados. Era como se tivesse uma rocha nas minhas costas. Peso de pedra. Não tem como descrever. Para mim, eu estava andando encurvada. Eu me via andar esquelética, encurvada, escravizada, mas as pessoas nesse mundo que olhavam para mim me via reta. O espiritual tem horas que parece ser confuso. Eu sei que você que está me ouvindo, você pode ficar confuso e dizer, eu não estou entendendo, mas as coisas espirituais é muito mais além do que conseguimos imaginar. A nossa mente humana ela é muito limitada. Quando fui conduzida àquele lugar, eu me lembro que havia terror por toda parte, o medo do desconhecido a cada passo. Cada respiração ali era um grande suspense no ar. Eu sentia que a forte presença de seres diabólicos me rodeava. Barulhos de corrente arrastando pelo chão. Como descrever os gritos de desespero que ouvi ali? Em volta de mim. Então fui colocada em uma daquelas celas para aguardar algo que eu sabia dentro de mim que não era bom. Naquele lugar as horas são eternas, não passa. Não é igual aqui na terra que passam, né? Tem horas que a gente sente uma dor, vou tomar um remédio, vai passar. Essa luta aqui que eu tô passando, amanhã passa. Lá não é assim. Lá as horas são eternas, lá não tem esse negócio de horas. Só tô falando para você entender, mas ali o tempo não passa, porque é eternidade, né? Não, como eu falei, não é igual aqui na terra. O que passa o sofrimento das almas ali naquele lugar, não tem como descrever em palavra. Me lembro que eu fiquei ali por algum tempo. Foi quando eles voltaram para me levar para um lugar onde algo me aguardava. Como eu queria correr, sumir dali, me esconder para que eles não pudessem me tocar. Mas isso era impossível. Uma vez ali não tem como sair dali mais. Por isso, você que me ouve, que devemos lutar com todas as nossas forças, suplicar as misericórdias de Deus sobre a nossa vida, buscar a santificação a cada dia, deixar a vida de pecado, porque uma coisa é certa, uma vez no reino de Satanás, para sempre ali. Não tem como sair dali mais. Eu me lembro que eles foram me levando para um lugar que eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que iria acontecer. O medo já não cabia mais dentro de mim. Eu não via nada, como eu falei. Deus, eu era nova na fé. Eu me lembro que eu implorava para Deus não deixar eu ver. E graças a Deus que hoje eu olho para trás e agradeço a Ele que Ele não deixou eu ver. Porque naquele momento Ele sabia que eu não tinha estrutura para suportar, para ver o ambiente em que eu me encontrava. A angústia me atormentava muito. Os meus pensamentos e sentimentos ali estavam aguçados. Era como se eu estivesse dentro de um filme de terror. Eu me lembro que os meus sentimentos ali ficavam tão aguçados que ficava a flor da pele. Foi quando cheguei em um lugar. Eu não via nada, mas eu sentia e ouvia tudo. O lugar era como se fosse um palco redondo.
Você pode se perguntar, mas irmã Dani, como que você sabe que era redonda? Eu não sei te descrever, eu não vi, mas eu sabia que era um palco, né, um lugar ali de destaque, e era redondo. E eu me lembro que aqueles 2 seres espirituais que tinham me pegado naquela sala e tinha me levado ali, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e me jogado no meio daquele palco ali, eles me jogavam como se eu fosse o pior de todos os lixos. E eu me lembro, né, eu nunca vou me esquecer, que ali ao redor de mim, daquele palco, havia como se fosse uma enorme plateia. Eu não via, mas ouvia tudo à minha volta. Era uma imensa, imensa multidão de demônios. E eu sentia que na minha frente havia um ser cuja presença era a pior de todos os outros seres que estavam ali. E eu sentia aquela presença satânica na minha frente. Hoje, eu acredito que ali era o próprio Satanás. E ali eu me lembro, meus amados, meu Deus, ele se apresentou a mim e ele começou a me torturar. Ele me torturava com palavras. Ele começou a contar a minha vida, desde o meu nascimento até o momento que eu fui parar ali. Ele sabia tudo sobre mim. Meus pecados, as mentiras, as vezes que eu desobedeci meus pais, que eu desobedeci a Deus, as vezes que eu fui infiel a Deus e sabia tudo sobre mim. Ali tudo foi exposto. Eu me sentia um lixo. Eu me sentia suja, pesada, pior do que um lixo. Como ele me humilhava, me torturava com palavras. Só que ele não tocava em mim. E eu me lembro que a plateia de demônios, daqueles seres que estavam ali, de todo tipo de vozes, ficava alvoroçada. Cada vez que ele falava e me humilhava, ele se alvoroçava. Era como se cada vez que ele ia falando alguma coisa, eles iam dando sugestão acerca do que poderia fazer comigo. E com a permissão daquele ser que estava à minha frente, aqueles espíritos me batiam. E eu chorava muito, muito, muito. Gritava por socorro, mas parece que ninguém me ouvia. Nem poderia ali me socorrer. Eu gritava por Jesus, mas ele não estava ali. E cada vez que eu gritava por Jesus, eles mandavam eu calar a boca e parar de mencionar aquele nome ali, porque eu estava quebrando um protocolo que havia naquele lugar. Aquele nome era proibido ser pronunciado ali. Eu me lembro que o meu desespero era em saber que nunca mais eu iria sentir a presença de Deus. Ali estava eu, abandonada, desamparada para todo sempre. Me lembro muito bem que a área que Satanás mais tocava na minha vida era acerca das promessas que Deus me havia feito. Ele dizia para mim com sonoras gargalhadas satânicas: onde está aquela menina alegre e exemplar, que cantava e pregava? Cadê você, sua idiota? Acabou para você. Pensou você que ia muito longe? E você que me ouve, eu quero deixar algo aqui bem claro. Eu vivi na pele, eu passei por essa experiência. A gente pensa que o mundo espiritual está longe de nós, está logo aqui, meus irmãos. É como se fosse uma pequena película, como se fosse, está logo aqui. A gente só não vê porque Deus não permite. Não permite. E tem horas que a gente pensa que o mundo espiritual está distante, não, está logo aqui. Meu Deus. E eu me lembro que eu não tinha forças no meu corpo, nem voz quase para falar, nem tampouco forças para andar. Quando chegava o dia de culto, na igreja em que eu congregava, eu dizia: eu quero ir, mas eu não tenho força. Quando ia se aproximando as horas de ir para a igreja,
Eu sentia como que uma mão tão forte me sustentava, me dava força para ir. Era meia hora de caminhada a pé no meio do mato para chegar na igreja. E eu me lembro que a sensação era como se eu estivesse no imenso oceano, afundando no meu limite lá, quase morrendo. E eu sentia que uma mão poderosa ia lá e me trazia à tona para respirar. Eu sentia por um curto período de tempo um alívio. E eu me lembro que no dia de culto, essa mão, ela me fortalecia, ela me dava ânimo, ela me dava força. E eu me lembro que eu conseguia tomar banho, me arrumar e ia para a igreja. E quantas vezes, eu quero aqui trazer à memória, quantas vezes eu pisei em cima de cobras. É isso mesmo. O mato dava na cintura, cheio de gotas de chuva. Me lembro como se fosse hoje. Nossas roupas ficavam todas molhadas. Quantas vezes a gente ia descalço, com os pés cheios de lama, sentia algo deslizar debaixo dos pés. Quando a gente iluminava com a lanterna atrás, estava aquela cobra imensa, assim, se mexendo toda, e eu havia pisado em cima dela. Então eu me lembro, mesmo nos pequenos detalhes, Deus cuidava da gente. Mesmo na simplicidade ali da roça, daquele lugar, Deus sempre cuidou da gente. Mesmo eu passando por essa situação. E ali eu fico recordando quantos livramentos que Deus havia nos dado. Eu me lembro que quando eu chegava na igreja, Deus falava comigo. Só que não era de uma forma amorosa. Era como um juízo, sabe? Só que era de uma forma que me machucava. Através da palavra ele me batia. Ele me batia tanto, tanto, tanto que era como se eu estivesse sangrando. Chegava um momento que eu falava assim, eu não aguento mais. Era como se a palavra fosse um chicote, o próprio Deus me batendo. Ele me batia através da palavra. Ali estava eu como um barro nas mãos do oleiro, sendo quebrada, para então ele poder fazer um vaso novo. Eu me lembro do que está lá em Jeremias 18. Eu quero ler aqui versículo 4, onde diz assim, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu quero ler também Jó capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos cura. Eu estava vivendo isso na pele. Então eu me perguntava para mim mesma, por que eu não morri desde a madre da minha mãe? Como eu queria nunca ter existido. Lá em Jó capítulo 3, versículo 11, Jó arrependeu do dia do seu nascimento. Jó diz, por que eu não morri? Por que não me saiu o espírito ali quando eu saí da madre da minha mãe? Então tudo aquilo era muito difícil para mim. Eu não conseguia entender nada. E eu falava comigo mesmo, se eu tivesse morrido desde a madre, eu não estaria hoje passando por tudo isso. Eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo comigo. Então eu pensava, acho que a batalha cessou. Mas ao chegar perto da minha casa, eu sentia como que um manto sombrio me cobrindo, os demônios voltando de novo para me oprimir. Com grande fúria, eles não tinham misericórdia de mim, eles queriam me matar. Eles vinham me oprimir sem dó e sem piedade. O momento era muito difícil para mim. Era mal interpretada pelas pessoas, isso me doía tanto. Eu fui muito caluniada, eu fui muito difamada ali naquele lugar por muitos e eu sabia disso. Eles me julgavam por não entender o trabalhar de Deus na minha vida. Nem eu no momento estava entendendo, mas as pessoas me julgavam, me caluniavam tanto.
Isso doía dentro de mim. Me lembro que quando eu entrava em meu quarto, eu olhava para a Bíblia, eu tinha medo da Bíblia. Só que lá no fundo, uma suave voz me dizia: pega a Bíblia. E a opressão me ameaçava. E dizia para mim: não pega. Se você abrir, algo ruim irá acontecer com você. Tinha vezes que eu desobedecia aquelas vozes e eu abria a Bíblia. Só que a Bíblia era para mim como uma comida fastienta. Sabe quando você pega um prato e parece que você não quer, você repugna? Assim era. Eu sabia que o que eu precisava estava dentro dela, mas eu tinha medo dela. E eu me lembro do que está escrito em Jó capítulo 6, versículo 7. Jó, ele fala também que a palavra de Deus para ele era como uma comida fastienta. Depois você lê lá, Jó capítulo 6, versículo 7. E eu me lembro que quando eu abri a Bíblia, era tudo escuro dentro da Bíblia. Eu não conseguia enxergar, era como se a palavra de Deus estava oculta, escondida para mim. Eu me lembro que versículos que antes eu pregava, eu entendia com facilidade. Eu não conseguia entender nada da Bíblia, nada. Estava escuro, as letras, eu não conseguia. Por quê? Porque o Espírito Santo, que antes estava dentro de mim, que me fazia entender a palavra com clareza, que me dava o significado, ele não estava mais dentro de mim. Então era como se a palavra estava fechada para mim, sabe? Me recordo que um certo dia, numa tarde, ali estava eu em minha casa. Esse dia eu estava muito mal, estava quase no meu limite. Foi quando uma voz me disse: vai até a janela e olha. Fui e olhei. Havia uma casa de vizinhos que ficava bem pertinho, assim, do quintal da minha casa. E uma voz me disse assim: olha bem. E eu olhei. Ali vi eles, toda a família reunida, tios, sobrinhos, toda a família brincando. Eu me lembro que era de futebol, alegre, gritando, na frente da casa deles, e ficava bem pertinho de casa. E eles estavam alegres, animados, e fiquei olhando da janela da minha casa. E dentro de mim eu me perguntava: por que eu estou assim? Por que eu estou nessa situação? Foi quando uma voz perto de mim, era como se tivesse alguém do meu lado, só que era invisível, e me disse assim: aí está você, triste, deprimida, angustiada, passando por coisas esquisitas que ninguém passa. Só você passa por isso. E eu me lembro que aquela voz me disse: para de sofrer. Olha para eles, como eles estão felizes. Eles não passam por isso que você está passando. Sabe por quê? Olha só o que ele me dizia. Eles nunca conheceram este Deus que você ousou conhecer. Para quê? Falava bem assim para mim. Antes você nunca o tivesse conhecido. E aquela voz continuava a dizer: coloca um ponto final nesse sofrer. Desista de servir a ele, sirva a mim. E te darei alegria como eu tenho dado para eles ali. Olha ali, eles nem conhecem esse Deus. Olha como eles estão alegres. Então sirva a mim e abandone esse Deus e todo esse sofrimento irá ter fim. E eu me lembro que quanto mais eu dava ouvido para aquelas palavras, mais eu ia ficando fraca espiritualmente. Foi quando eu me lembro que eu tirei força de onde não tinha e saí dali daquela janela. Mas ele não desistiu, era como se ele estivesse atrás de mim. Quando foi à noite, eu me lembro que meus pais, assistindo um programa, eu me lembro que era até de uma emissora, não vou falar. E eu me lembro que eles estavam assistindo uma apresentação e eu me lembro
que ali havia uma pessoa homossexual fazendo uma apresentação com muita alegria, e eu assistindo aquela cena, e aquela pessoa sendo muito aplaudida de pé pela plateia, todo mundo aplaudindo, os jurados. Foi quando outra vez aquela pessoa chegou do meu lado e aproximou de mim e novamente me tentou dizendo: desiste de servir a este Deus. Então eu olho para os meus pais e eles olhando para a televisão, e eles não ouviam aquela voz, só eu ouvia. Eu olhava à minha volta, eu não via ninguém, mas ele estava ali, porque era espiritual. E ele me falava assim: desiste de servir a este Deus injusto, que não atenta para o teu sofrer. Se ele te amasse, ele já teria tirado você desse sofrimento. Ele te abandonou, ele te desamparou. Olha só como ele é feliz. Olha só, olha bem para aquela tela. E eu fiquei olhando. E ele prosseguiu a dizer: quem me serve não sofre como você. Não passa por lutas. Abandona este Deus. Ele te abandonou primeiro. Desiste das suas promessas. Ele não vai cumprir. Então ele me disse: eu vou te dar fama e muito mais, se você me servir como ele, como aquela pessoa que está ali naquele palco, se você me adorar. E eu me lembro que eu olhava de novo para os meus pais e eles não ouviam nada, continuavam assistindo, e só eu ali ouvindo aquela voz. Foi quando eu repreendi em espírito e o rejeitei, que eu não aceitava negociação, eu falei, e que eu nunca iria desistir de servir ao meu Deus, nem abrir mão de suas promessas. E eu dizia: ó meu Deus, ainda que o Senhor me mate, mas eu quero te dizer, Senhor, que eu te amo muito. E em ti eu esperarei, Senhor. Eu me lembro do que está lá em Jó, capítulo 13, versículo 15, a parte A, quando Jó diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Agora preste bastante atenção, você que me ouve. Agora que inicia as etapas, Eu me lembro, eu passei por várias etapas de tentação, de sofrimento, e da agora para frente eu vou tentar aqui usar palavras para transmitir para você o que eu passei. A primeira etapa foi um toque diabólico na minha pele. Olha só quanto sofrimento. Eu senti como um toque diabólico sobre o meu corpo, na minha pele. Começou a nascer, era como se fosse acne, mas não era uma acne normal. Eu me lembro que aquilo tomou conta de quase todo o meu corpo, a ponto de me incomodar muito. Rosto, braços, costa, perna, e aquilo inflamava, que quando a roupa pegava em cima, colava em cima e eu chorava de dor. E aquilo eu me lembro que começava a se transformar em feridas, principalmente nas costas. E o sofrimento era muito grande. E eu olhando para aquilo, eu chorava, porque eu sabia que não era algo normal. Mas, como era difícil para mim, eu era apenas uma jovem de 20 anos de idade. Eu me lembro que eu tinha vergonha de sair de casa e as pessoas olharem para mim, pois todos, só de olhar para mim, notavam que aquilo não era normal. O mais difícil para mim era ouvir constantemente aquelas centenas de vozes opressoras, me torturando, sem parar, sem alívio, e eles só focavam nas promessas que Deus tinha na minha vida. Eu buscava meios humanos, remédio para solucionar aquela situação, já tomando quase 11 tipos de remédio por dia, remédio de controle para o coração, pressão, antidepressivo, entre outros. Foi quando um certo dia, eu já cansada de sofrer, então eu me lembrei
do que a Bíblia diz. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Então eu logo pensei comigo, eu vou tomar uma posição diante de Deus contra essa situação, mesmo sem força. Ou eu me levanto ou eu morro nessa situação. E eu ali sofrendo e oprimida, sendo escravizada pelo diabo, o tempo todo, sem alívio. Então eu me lembro que eu tomei uma posição. Eu falei em voz alta, chega, a partir de hoje, eu quero mudança em minha vida. Mas eu não tinha força. Eu estava me arrastando pelo chão, tentando me levantar. Mas eu tinha uma escolha, ou eu agia, ou eu morria. Quando aquela opressão vinha para me jogar no chão, eu me defendia e me escondia na palavra de Deus. E mencionava para eles ouvirem o que estava escrito em Isaías 53, versículo 5. E eu dizia, pelas feridas de Jesus eu fui sarada, eu fui curada. Esta enfermidade não pode mais ficar sobre o meu corpo, porque Jesus já levou na cruz do Calvário. Sobre o corpo dele, ele as levou. Você que me ouve, quando eu terminava de falar, de mencionar a Bíblia, eu sentia eles recuarem. Eu sentia uma paz e uma força de Deus entrando em mim. Mas quando eu menos esperava, lá vinha eles novamente, com mais força e fúria, para acabar comigo e me jogar novamente no chão. Mas eu ali, firme, inabalável, mesmo sem força, eu os vencia com a palavra de Deus. A batalha foi travada. Esta luta durou um bom tempo. E cada vez que eu usava a palavra de Deus, aquela enfermidade ia desaparecendo do meu corpo. Então fiquei curada pelo poder da palavra de Deus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então se cumpriu aquelas semanas, aí vem a segunda etapa, o meu cabelo. Um certo dia, quando voltávamos de um culto na casa de uma pessoa conhecida, comigo estava minha mãe, minha grande amiga Carol, companheira de todos os momentos. Também estava conosco os meus amados irmãos em Cristo, né? No caminho de volta, eu e minha amiga, a gente sempre gostava de ir na frente um pouquinho para conversar, tudo. E naquele momento eu estava contente. Eu pensava comigo mesma, graças a Deus, parece que acabou. Foi quando no caminho, de repente eu senti um manto sombrio me cobrindo e eu dizia, ah não. De repente eu senti um toque no meu cabelo. Eu sempre tive cabelos longos, mais cheio. E naquele momento eu toquei nos meus cabelos. Estavam secos, quebradiços, estranho. E eu havia sentido aquele toque, um toque diabólico no meu cabelo. E eu me lembro que eu falei para minha amiga que estava comigo, Cal, meus cabelos estão diferentes. O que está acontecendo? Minha amiga respondeu, não, Dani, seu cabelo está normal, mas só eu via. Cheguei em casa muito mal. Aquilo de volta novamente, todo o sofrimento. Não sabendo eu que ali estava iniciando uma nova etapa de prova e sofrimento na minha vida. Os meus cabelos não paravam de cair, mas não era uma queda de cabelo normal, como a gente tem, né? Era uma queda de cabelo, algo totalmente espiritual. Não dava para entender o tanto de cabelo que caía. Os meus cabelos não paravam de cair. Quando eu penteava, como caía e nada resolvia. Usava vários tipos de creme para solucionar.
o problema e nada. E aquelas vozes opressoras voltou mais forte do que antes. Eu os ouvia claramente falar comigo, como eles me oprimiam, dizendo: pensavas você, Daniela, ir longe? Com gargalhadas satânicas, falavam assim: você é feia, pequena, insignificante. Você nunca vai se casar. Você nunca vai ter filhos. Ter uma família, você não é capaz. Nunca você vai encontrar alguém que irá gostar de você. Olha para você. Eu me senti um lixo. Um lixo não, o pior dos lixos. Uma ninguém ainda tinha valor diante de mim. Eles me humilhavam de todas as formas e maneira que você possa imaginar. Eu gostaria de focar em algo aqui, sobre tomar muito cuidado com o que sai da sua boca. Com as promessas que você anda fazendo para Deus, cuidado, muito cuidado com as letras de hino que você também anda cantando. Quem sabe sem noção do poder daquelas palavras. Tem letras de hino que você está prometendo fidelidade a Deus, ter uma vida de santidade. Você precisa viver o que você prega e o que você canta. Seja vigilante. Sabe por quê? Satanás, o inimigo de nossa alma, ele está nos vigiando o tempo todo. Ele sabe tudo o que você anda falando e fazendo. Sabe como? Uma de suas armas é usar suas próprias palavras contra você, com o objetivo de te paralisar. É isso mesmo. No momento oportuno, ele vai chegar para você, ele é acusador, ele vai dizer: mas você falou, mas você prometeu. Olha só, tome muito cuidado. Muitas das vezes, a gente não vigia, é isso mesmo, e acabamos dando brecha em nossas vidas para o inimigo. E assim ele vem e acaba tocando. Me lembro que um certo dia, quando eu estava passando por essa situação, veio à minha memória. Um certo dia, eu estava debaixo de um pé de manga que tinha no quintal lá de casa. Me lembro como se fosse hoje, quando eu olhei para os céus, cheia de Deus, transbordando da graça do Senhor. E eu prometi algo para o Senhor. Eu disse: Senhor, eu abro mão de qualquer coisa, olha só, para ter a tua unção, a tua presença na minha vida. Naquele exato momento, eu senti uma presença perto de mim. Eu olhei em volta de mim, só eu estava debaixo daquele pé de manga. Não tinha ninguém ali comigo, mas eu senti que havia alguém me observando. Mas eu não via ninguém. Não imaginava eu que aquelas palavras me custariam muito caro. Até aí o tempo foi passando, né? E eu ali passando por aquele processo de queda de cabelo, com medo de ficar careca e muito sofrimento. Eu já não lembrava mais daquelas palavras quando passei por essa etapa. Aquelas vozes se direcionavam a mim como se fosse o próprio Deus falando comigo. Olha só, a Bíblia diz que o inimigo, ele se disfarça até em anjo de luz para enganar os escolhidos de Deus. E ali, nessa parte aqui, né, que eu fui tentada na área do meu cabelo, eu tive essa experiência. Aquelas vozes se passavam por Deus como se fosse Deus falando comigo. Preste bastante atenção. Como que o inimigo trabalha, como que ele é sagaz e astuto, ele é pai da mentira. Ele pega versículos da Bíblia e distorce para nos enganar. E eu me lembro que aquelas vozes se dirigiam a mim como se fosse o próprio Deus me cobrando e me dizia: lembra daquela promessa que você me fez? Que abriria mão de qualquer coisa para ter a minha unção, a minha presença na sua vida? Chegou o tempo de você provar para mim na prática se o que você falou é verdade. E aquelas vozes
me oprimiam cada vez mais, sem dó nem piedade. Em nome de Deus. Eles se direcionavam a mim como se fosse o próprio Deus. Confesso que eu aceitava tudo que aquelas vozes falavam para mim. Eu pensava comigo, tá vindo de Deus, é Deus falando comigo. Ele é justo. E quanto mais eu dava lugar para aquelas vozes, cada vez mais eu ia me afundando e me sentindo cada vez mais fraca. Me diziam assim: você não prometeu que abriria mão de qualquer coisa para ter a minha unção? Que tal abrir mão do seu cabelo? De repente, já vinham de outra forma dizendo, com gargalhadas, que dava medo. Que Deus é esse? Bem assim falava para mim. Para que você ousou conhecê-lo? Este é o preço que pagam os que fazem tais coisas. E as promessas que ele te fez não vão se cumprir, porque você não vai sair de casa. E então começava a rir de mim e dizer, como que a promessa de Deus vai cumprir? Você só vai ficar em casa, careca, sem cabelo. As pessoas vão rir de você. Uma menina jovem, e dizia assim, você é feia e vai ficar muito mais, sem nenhum fio de cabelo na cabeça. Eu confesso que naquele momento eu me arrependi profundamente de ter conhecido a Deus. Eu me arrependi. Eu pensei comigo, para que eu fui ousar conhecer? Hoje eu estou passando por isso. Até ele me abandonou. Hoje eu estou passando por isso. Se eu não tivesse conhecido ele, ousado conhecê-lo, eu não estaria passando por isso. Eu estaria normal como as pessoas à minha volta estão. E hoje eu me arrependo quando eu olho para trás. Eu já pedi perdão para Deus. E eu me lembro que eu me arrependi das noites que eu passei em oração, das campanhas, das vezes que eu me aprofundava na sua palavra. Eu pensava comigo mesmo, se eu nunca tivesse conhecido, eu não estaria passando por esse sofrimento. Naquele momento eu confesso que eu queria estar no lugar de um pior pecador, porque o pecador não estava passando pelo que eu estava passando. Pois ele não passava por aquelas coisas estranhas, esquisitas. Eu me sentia um ser de outro mundo, diferente, esquisita, incompreendida, mal interpretada. Então eu pensei, tanto que eu me esforcei, me dediquei na palavra de Deus, em conhecê-lo mais e mais. Eu tinha fome e sede de Deus. Quantas noites eu passava com Deus em oração, estudos da palavra. Para que eu fui conhecê-lo? Eu pensava. E os dias foram passando. E aquela opressão foi ficando cada vez mais intensa e pesada, que eu já não estava mais suportando, estava no meu limite. Aquelas vozes me diziam, em nome de Deus, qual que você escolhe? O seu cabelo ou a unção de Deus? E aquelas vozes me apertavam tanto, mais tanto, para eu fazer aquela escolha. Foi quando, um certo dia, eu já não estava mais aguentando, suportando. Eu me lembro que eu entrei no meu quarto e eu falei, eu vou fazer a escolha. Eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos, já sem força, e comecei a orar. E na minha oração eu dizia assim, ó Senhor meu Deus, ainda que seja difícil para mim, mas eu abro mão do meu cabelo para ter a tua unção na minha vida. Mesmo que eu tenha que ficar careca,
a ponto de não sair mais de casa, por vergonha, mas mesmo assim, eu nunca vou desistir de te servir. Você que está me ouvindo, preste bastante atenção o que aconteceu a partir desse momento. Confesso para você que cada palavra dita nesta oração sangrava. Foi muito difícil para mim. Cada palavra saía carregada de dor, de renúncia. Você que é mulher, principalmente que é jovem, você sabe, a gente tem essa vaidade de cuidar do cabelo. E ali eu estava abrindo mão, renunciando de algo que tinha a ver com a minha aparência, que eu me sentia bem, para ter Deus na minha vida, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Olha só. Logo depois dessa oração, saí do meu quarto. Aquela opressão desapareceu. Senti uma paz. Aí então fiquei só aguardando o meu cabelo cair. Pronto, vai cair a qualquer momento tudo. Mas para minha surpresa, o meu cabelo parou de cair, não caía mais nem sequer um fio. E todos os fios que caíram, Deus restituiu como antes. Então eu entendi que aquilo não era Deus falando comigo, mas os espíritos falando comigo como se fosse Deus, para ver se eu ia cair na armadilha deles e depois eles me acusar e me oprimir. Mas como eu tomei uma posição e fiz a melhor escolha, eles se afastaram de mim. Então eu me lembro do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com toda a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aí então, depois vem a terceira etapa, o meu coração. Como já falei antes sobre esse assunto, terminando a etapa do cabelo, comecei a sentir fortes dores com pontadas, muito forte, no meu coração. Era uma dor tão violenta que quando eu sentia, eu gritava sem perceber. A dor era intensa. Quando as vozes me oprimiam com veemência, com intensidade. As batidas do meu coração eram muito fortes. Foi nessa época que surgiu um processo seletivo no município em que eu morava, né? Eu me lembro ali que um vereador, servo do Senhor, uma bênção de Deus, eu me lembro que ele estava fazendo de tudo para me ajudar, para me conseguir um emprego. Então ele fez todo o esforço para me fazer essa prova, para concorrer a uma vaga, para ser professora de português e artes. Então eu pensei, meu Deus, Senhor, como foi difícil para mim. No dia seguinte, levantei cedo para ir para Miravânia. Miravânia era nossa... eu falo era porque eu não moro mais lá, né? Mas Miravânia ali era a cidade, né? Era a nossa cidade ali do município. E eu me lembro que ficava mais ou menos uns 18 quilômetros de onde eu morava. Então eu me lembro que eu fui de moto com uma pessoa parente, né? E eu me lembro que quando chegou no meio do caminho, indo para Miravânia, a corrente da moto só ficava caindo. Tudo dava errado para me chegar na cidade de Miravânia. De repente aqueles seres voltavam novamente, como se fosse um enxame de abelha. Como se fosse uma nuvem negra. Começou a opressão em minha mente, dizendo: tudo é por sua causa. A maldição está sobre você. Onde você estiver, em tudo que você colocar sua mão, amaldiçoado será. Naquele momento eu me sentia muito culpada, mas no calado. Aquele parente meu dizia assim: mas não é possível isso. O que está acontecendo? E verdadeiramente aquilo não era normal. Só eu sabia que se tratava de seres espirituais da maldade que estavam me acompanhando por onde eu ia. Foi quando eu pensei, não vou chegar a tempo para fazer a prova. Foi quando eu olhei para a estrada e lá na frente havia uma ambulância. Quando ela chegou onde a gente estava,
ela parou, né? E eu me lembro que aquela ambulância estava cheia de pessoas, aposentados, pensionistas, que ia tirar dinheiro em uma cidade chamada Manga, que foi onde eu nasci. Um pouco distante, né? Bem distante de onde eu morava. E aquela ambulância estava cheia de pessoas conhecidas, né? Inclusive até parentes meus. E eu me lembro que eu peguei uma carona e fui para Miravânia. Cheguei lá, comecei a fazer a prova e a opressão não me poupava. Dizia para mim: sua idiota, aí está você, fazendo prova para ser professora. Sem que não sabe, mas nem fazer um arroz direito. Eles riam de mim, eles debochavam de mim mesmo. E eu quero deixar aqui algo bem claro. Depois que o Espírito Santo de Deus se retirou de mim, eu fiquei burra. Essa é a palavra certa, eu fiquei burra. Eu não sabia mais nem fazer uma comida. Eu não sabia nem quase tomar banho. Eu quero abrir um parêntese e eu quero dizer algo para você. Você que é pregador, você que é cantor, você que tem dons espirituais e você tem abusado disso, né? É você que se acha ser alguma coisa, se acha a última bolacha do pacote. É isso mesmo, pensando, eu faço e aconteço. Sabe por quê que você faz essas coisas? Sabe, essa inteligência que você tem, esses dons, essa capacidade, não vem de você, vem do Espírito de Deus. Então não fique se exaltando, não fique pensando que você é o espiritual, o filhinho, a filhinha do Papai do Céu. Ei, você é? Mas tome muito cuidado, toda a glória é para Deus. Se o Espírito Santo, esse Espírito que te dá capacidade para fazer a obra de Deus, e muitas das vezes você tem usado de forma errada. Antes eu pensava, eu cantava, eu pregava, eu era convidada para ir nas igrejas. Eu até achava que eu era alguma coisa, que aquilo, entendeu? O meu ego estava cheio como se fosse um balão, mas eu não enxergava, para mim estava tudo bem. Mas Deus permitiu eu passar na pele. Era Deus me ensinando e dizendo: minha filha, toda essa habilidade e inteligência é o meu espírito. Não vem do homem, não vem da capacidade humana. Então eu quero deixar isso aqui bem claro. E eu me lembro que aquelas vozes diziam para mim: você não é capaz de concorrer nem assumir essa vaga. Terminei a prova com muito sacrifício, muito sofrimento, né? Só eu ali. Fui para casa. Depois me mandaram chamar que eu iria dar aula. Pensei comigo: não acredito. E agora? O que eu vou passar para esses alunos? Eu não tenho nada a oferecer para eles. Eu estava passando por aquela dificuldade. E ali passei naquela prova, consegui a vaga, que era para assumir o lugar de uma professora que havia saído, né? Eu falei: e agora? Eu não tenho faculdade, o que eu vou passar para esses alunos? Passando por aquela batalha terrível, que eu não falava para ninguém. Então eu pensava, diante de tudo que eu estou passando, que eu estou vivendo, se eu falar, ninguém vai entender. Me chamarão de louca, né? Eu me lembro que comecei a dar aula e eu não tinha faculdade, eu só tinha um ensino médio completo. Na época comecei a dar aula. Era no mês de agosto, não me lembro a data, né? Me lembro que quando comecei a dar aula, era a época do folclore, né? Que comemora nas escolas, e os alunos não precisavam escrever. Eu acredito que era Deus me poupando, né? Porque o negócio não estava fácil. Era a época de apresentações, trabalho e etc. Eu tomava conta de 2 classes, sala cheia de alunos, 5º ano e 6º ano, 2 matérias, português e arte. As salas que peguei eram as 2 salas mais temidas pelos professores. Imagina o que estava vindo para mim. Pelo fato dos alunos serem rebeldes, né, a fama, e não ter medo de ninguém nem de professor. Não respeitava ninguém. Era a fama, né, que chegou até a mim. Mas comigo foi totalmente diferente. Nos horários que trocava de professores, né, saía um,
para entrar o outro, a sala pegava fogo. Era bolo de papel para todo canto, guerra de giz e etc. Mas quando eu chegava na porta da sala, todos paravam e diziam um para os outros: param, param, a professora chegou. Me respeitavam muito. Eu sempre os tratava com muito respeito e carinho. E eu acabei conquistando o coraçãozinho deles. Eles retribuíam também para comigo com respeito, amor e carinho. Então, a batalha continuava dentro de mim. Os dias foram passando e eu continuava trabalhando, dando aula, como era difícil para mim. A batalha era terrível. Tudo em minha mente, tudo ali acontecendo. A minha mente já estava muito cansada. Não tinha descanso, nem sequer por um segundo. Eu já não estava mais conseguindo suportar. E ainda eu tinha que todo dia, ao chegar em casa, fazer planejamento para dar aula no outro dia. No dia seguinte, preencher diário, ter que participar de reuniões escolares. A minha mente era atormentada dia e noite sem parar. E ainda ouvi vozes a todo momento me oprimindo e me jogando para baixo. O que eu estava passando era desesperador, era angustiante. Só eu, diferente, estranha, passando e sentindo coisas de outro mundo, no meio de pessoas normais. Foi quando, nessa altura, eu comecei a sentir, eu comecei a sofrer muito do meu coração, com dores e pontadas agudas, muito forte. Quando a opressão ia ficando mais intensa, meu coração dava sinal que já não estava mais aguentando. Ele acelerava tanto, mas tanto, que parecia que ia parar de vez. Foi quando meus pais ficaram muito preocupados. Eu já havia feito 3 eletrocardiogramas pelo SUS. Tudo deu que meu coração estava normal, mas eu continuava sentindo. E no dia seguinte, minha mãe me relatava que durante a noite, ela e meu pai, eles rodeavam do lado de fora da nossa casa, eles colocavam o ouvido na janela do meu quarto, que era, a parede que ficava a minha cama, para ver se conseguia ouvir a minha respiração, porque a minha respiração, ela estava somente do peito para cima. Era uma respiração curta, que eu não podia fazer esforço nenhum, apenas do peito para cima. Eu não conseguia fazer aquela respiração profunda, sabe? Devido ao meu estado, eles tinham medo de eu morrer sozinha dentro do meu quarto, trancada. Um certo dia, meu estado ficou muito delicado e preocupante. Minha mãe já não sabia mais o que fazer diante daquela situação. Foi obrigada a sair para buscar socorro. Então, minha mãe foi procurar um carro, porque lá na época era tão difícil, quando a gente tinha que ir para Miravânia ou para Manga, que era uma cidade mais longe, tinha que ir com antecedência na vila, procurar quem tinha um carro para levar a gente, era muito difícil. E eu me lembro que eu nunca vou me esquecer. Eu ali ruim, quase morrendo. Minha mãe falou: eu vou procurar socorro, senão você vai morrer assim. E eu não conseguia falar. Minha mãe idosa, eu me lembro que ela desceu correndo, naquele desespero. E eu me lembro que da minha casa, quando atravessava assim, dava para ver a pessoa chegando lá na vila, porque era um alto. E de cá eu fui para frente da minha casa e eu vi minha mãezinha idosa correndo para buscar socorro, porque ela não queria ver eu morrer. E eu me lembro que eu via ela correndo com as perninhas cansadas lá em cima. E eu me lembro que aquelas vozes falavam para mim: sua idiota, infeliz,
Dá um fim nesta vida inútil. Olha só a sua mãe. Sua mãezinha cansada, você está fazendo ela e sua família sofrer. Se você morrer, vai acabar o sofrimento deles. E quantas vezes eu pensei em tirar a minha vida. Mas hoje eu vejo o quanto Deus cuidou de mim naquele processo. E eu me lembro que a minha mãe chega em casa cansada. E porque havia umas descidas, subidas. E ela falou: minha filha, arrumei um carro, amanhã a gente vai para Manga. E eu vou procurar um dinheiro emprestado e eu vou lá, a gente vai no doutor assim, que era um doutor muito famoso ali, um profissional. Eu vou te levar lá, porque já fez pelo SUS e você continua sofrendo. Vamos fazer agora particular. Vamos fazer particular, porque você não pode ficar assim. E eu me lembro que no outro dia a gente foi para Manga e eu fui sofrendo naquele ônibus, sofrendo, atormentada no corpo, na alma, no espírito. E ali em dois mundos ao mesmo tempo. Gente, quando eu passei por isso, eu não estava dormindo, eu estava viva. Sabe o que é você ser levada a uma dimensão das profundezas viva? Eu já ouvi testemunho de pessoas: o Senhor me levou ao inferno. Eu deitei e o Senhor me levou. Eu fui viva. Não foi que eu deitei, dormi, sonhei, não. Foi em vida. Eu estava em dois mundos ao mesmo tempo. Não sei se você vai conseguir me entender, porque as coisas espirituais parecem até confusas. E eu me lembro que era bem longe para chegar na cidade de Manga. Quando a gente chegou ali naquela cidade, né? Eu me lembro que entrei para a sala do doutor. Quando eu deitei naquela cama para fazer o eletrocardiograma, aquelas vozes se aproximaram de mim e começou a me oprimir. E eu me lembro que quanto mais eles falavam com intensidade, mais as batidas do meu coração iam lá no topo e voltavam. Quando eles paravam de falar, as batidas do meu coração iam aquietando um pouco. Quando o doutor pega aquele resultado, manda eu sentar e olha e fala assim: seu coração está normal. Olhou para mim e falou: o que aconteceu? Eu olhei para aquele doutor, eu pensei comigo: o que eu vou falar para ele? Se eu falar para ele tudo que eu estou ouvindo e sentindo, ele vai me encaminhar para um psiquiatra, vai me chamar de louca. Aí a gente apenas conversou ali, ele falou: minha filha, seu coração está normal. Então eu pensei comigo, ele me deu aquele resultado, conversou bastante comigo, que ele também parece que era psicólogo. Conversou comigo, comecei a falar algumas coisas, tudo. Mas acerca do espiritual eu não falei, porque não ia entender. E naquele momento que ele me deu o resultado e falou: você está bem, seu coração é feito. Eu me lembro que eu saí daquela sala e eu olhei para aquele papel e eu levantei o papel assim, é claro, sem ninguém ver. Eu falei assim: Satanás. Eu falei assim: aqui está o resultado, o terceiro resultado. Meu coração está normal e você tem me oprimido dizendo que eu vou morrer do coração, que eu vou morrer antes das promessas se cumprir, que você sempre tem falado para mim que o coração é o principal órgão do corpo do ser humano e que eu iria morrer do coração, que eu não vou alcançar o que Deus tem na minha vida. Aqui, tudo que você tem falado é mentira. Em nome de Jesus eu te repreendo. Meus amados, a partir desse momento eu fui curada e aquela opressão me deixou.